Você precisa criar um gap nesse material para ele poder ser usado como dispositivo. E aqui uma estrutura de banda, né? Ele não tem gap, o gap aqui é zero, essa parte aqui é toda preenchida e essa parte, esses estados são estados que estão vazios. Como é que se abre um gap nesse material? Se abrir esse material, a primeira maneira que se faz é você pensar nesse material 2D, se eu corto esse material e torno 1D. Então eu vou ter um confinamento de elétrons que eu vou poder ter uma abertura do gap. A outra, talvez eu acho que tem aqui na minha palestra, é eu colocar duas camadas do grafeno. Também vou explicar por que vocês abrem um gap nesse material. A outra é aplicar pressão. Aqui eu coloquei alguns dados de mobilidade. A mobilidade eletrônica nesse material é muito superior a qualquer material. Tá? É uma mobilidade eletrônica altíssima que você poderia pensar em fazer dispositivos de altíssimas velocidades, né? Muito rápidos. Então essa é uma pesquisa recente, né? Aqui só coloco o exemplo de você cortar o grafeno, tem uma fita. Se eu tenho uma fita, vou ter aqui equivalente a nosso famoso probleminha do poço, né? Então você tem os estados confinados e você vai fazer uma abertura do gap no meu material. Se eu corto o material, aqui é a estrutura de banda, aqui vai aparecer esse gapzinho, aqui já é um cálculo de estrutura eletrônica, aqui tem aqui o aparecimento do meu gap. Então essa é uma maneira de fazer. Já tem dados experimentais que mostram a abertura desse um gap conforme você vai formando uma fita. Aqui é a largura e aqui é o valor do gap. Obviamente, se essa largura for muito grande, ele vai tender a virar o meu grafeno. Tem dispositivos que já foram desenhados com a fita, tá? Mas um que é mais utilizado hoje, não seria o mais utilizado, mas um importante para que tenhamos futuramente dispositivo, seriam as bicamadas de grafeno. Quando eu tenho um grafeno em cima do outro, dois grafenos, eles se empilham de uma maneira que ele deixa de ser linear e ele vira parabólico, como os outros materiais. Mas a mobilidade dele continua alta. Só que quando eu tenho dois grafenos e agora eu aplico um campo elétrico perpendicular a ele, né, eu vou pular rapidamente essas transparências, que seria o caso das duas layers. Se eu aplico um campo perpendicular a duas layers, há uma abertura de um gap. Então hoje em dia eles fazem o dispositivo, aqui é o grafeno, um contato de ouro, né? E eles aplicam um campo elétrico, eles podem abrir ou fechar o gap. Então se eles desligam esse campo, fica metal. Se eles ligam, abre o gap. Então seria o contrário, mas isso seria a parte lógica do meu dispositivo de grafeno, usando, no caso aqui, a bileira, né? E aqui é o vermelhinho, é o caso sem o campo, e o verde é quando você aplica o campo. Então você tem uma abertura de um gap e o fechamento do gap. Então eu poderia pensar no grafeno também para fazer um dispositivo lógico. Obviamente, hoje tem realizações que obtêm com dispositivos de transistor de grafeno com frequências altíssimas, muito maiores que esse computadores, da ordem de 100 GHz, por exemplo, né, que são bem superiores a esses 3 GHz que nós estamos aqui utilizando. Só que para ele virar um dispositivo, para o grafeno virar comercialmente um transistor, um chip, isso ainda vai muito tempo. A disputa com aquele dispositivo que eu mostrei no começo do silício é muito dura. Tá? Então, nós não temos ainda um dispositivo, um transistor, um chip lógico feito de grafeno. Entretanto, tem uma série de coisas que vocês vão ver logo do grafeno, né? Que não tem, isso aqui eu botei aqui a diferença da grande ciência e da pequena ciência. Às vezes a gente acha que aquela que é aplicada, né, é uma pequena ciência, mas toda a ciência ela está junto, né? Que foi pensado aqui e aquilo vai lá para a nossa empresa. Então esse aqui, por exemplo, é o caso da Nature Nanotechnology. Aqui, hoje, você pode obter essas folhas de grafeno em dimensões enormes. Tá? Aqui, ó, 30 polegadas, né? Isso aqui você tem
alguns centímetros, você consegue meter folhas de grafeno. A transparência dessas folhas é da 99,9%, que na verdade é formada por uma espessura de um único átomo. E aqui você tem, aqui junto, obviamente, com algum polímero, mas no caso de uma folha, né, de grafeno que você poderia usar como dispositivo. Isso daí, aqui é uma demonstração, eu acho que da Samsung, que parece que o ano que vem já vai estar no mercado, que é esse, como é que chama? Touchpad, né? Touch screen, né? E esse daí já vai estar aqui, parece que no... O que é esse touch? Você tem o grafeno, ele é metálico, né? Mas qualquer lugar que você põe o dedo lá, você já consegue fazer o seu contato. Então aqui é só uma demonstração, eu acho que da Samsung, né? Mostrando uma das aplicações do grafeno, e essa é uma aplicação que ela deve aparecer já no próximo ano, né? Já tem, talvez o limite ainda seja do ponto de vista de custo, né? Mas certamente isso vai ter enfim. E esse aqui é uma realização futurológica também da Samsung, mostrando uma menina que no dia a dia ela vai estar ligada com o grafeno, né? Ela acorda, o despertador que toca é um display do grafeno, ela vai usar e etc. E esse é o grafeno. Ela vai encontrar o namorado, vai jantar, vai telefonar, tudo usando essas placas de... Obviamente isso aqui é um futuro, eu não sou capaz de dizer para vocês qual é esse futuro, e se ele vai ser com grafeno, mas obviamente a pesquisa está sendo feita, flexível, é um material duro, mais flexível. Aplicação de radiofrequência. Bom, enfim, eu vou parar um pouco, senão vocês vão ficar cansados de tanto ver a menina aí, mas ele vai encontrar o namorado e eu vou parar por aqui. Então, eu só queria, antes de terminar, falar para vocês que na busca do nanotransistor é muito difícil competir com o silício. Né? Essa frase a gente sabe que esse silício 2020, a IBM prevê para 2022, etc. Obviamente tem muita pesquisa naqueles óxidos, etc. Mas não é para sempre. Mas como diz o Gordon Moore, nenhuma exponencial é para sempre, mas but forever can be delayed, né? Ou seja, isso pode demorar. Eu agradeço vocês aí, obrigado pela atenção.